Mateus 16, irmãos, a partir do versículo 13, nós vamos ler até o 19. Mateus 16, 13 a 19. Lemos. Chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João, o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nosso Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã, pelo despertar, podermos estar reunidos aqui, e pela nossa saúde e nossa condição, para podermos estar aqui com o teu povo. Também pela oportunidade de te adorar e juntos aqui estudarmos tua palavra. Pedimos por aqueles irmãos que não podem estar conosco, que o Senhor seja com eles também nessa hora, mas que eles possam estar ainda hoje no culto da tarde, da noite. E também, Pai, pedimos especialmente que o Senhor agora esteja nos orientando através do estudo da tua palavra. Que o Senhor possa nos dar firmeza, nos dar alento ao coração e ânimo, Pai, vigor, conforme o teu propósito, que o Senhor nos conforte, repreenda, exorte e instrua, Pai, para que a tua igreja possa cumprir a tua vontade. Possamos ser e fazer aquilo que o Senhor requer de nós. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém. Essa passagem aqui, irmãos, ela é uma passagem importante no estabelecimento, na determinação das bases da doutrina sobre a igreja. Né? Em teologia se chama eclesiologia, que nada mais é do que a doutrina da igreja, o estudo sobre a igreja. Essa é uma das passagens fundamentais, porque aqui Jesus estabelece alguns princípios básicos que vão reger a vida da igreja, como nós vamos enxergar a igreja, melhor dizendo, como nós vamos ver ao longo desse estudo. Porém, a gente não pode perder de vista que, embora Jesus tenha usado isso para falar sobre a igreja, o foco central da conversa, nesse trecho, é a própria pessoa de Cristo. Qual é o assunto? Ele pergunta: quem dizem que eu sou? E o que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Em cima disso, então, nós vemos a resposta de Pedro sobre quem é Jesus, e Jesus diz: Deus te revelou, Pedro. Isso não vem dos homens, não. E, bom, é em cima disso que eu vou edificar a minha igreja. Nós vemos em cima dessa passagem algumas opiniões erradas. Algumas opiniões
algumas ideias, né, surgidas ao longo dos séculos, como eles tinham ideias erradas naquele momento. É natural, é normal, gente, as pessoas formularem ideias precipitadas, sem o devido exame da situação e das Escrituras. Então, existem ideias erradas sobre a igreja, assim como havia ideias erradas sobre Jesus. Porque a primeira resposta, quando Jesus pergunta quem eles dizem que eu sou, porque os discípulos andavam no meio das pessoas e eles ouviam o que eles diziam. E qual era a ideia errada? A ideia errada era de que Jesus mesmo fosse uma reencarnação de algum dos profetas. É meio estranho, porque o próprio João, o Batista, a quem alguns se referiam, por eles terem talvez visto, né, aquele grande profeta que foi João, ele foi contemporâneo deles, mas ele é contemporâneo de Jesus também. Né? João iniciou o ministério dele um pouquinho antes de Jesus, mas também terminou antes. Ele foi decapitado ainda no início do ministério de Jesus. Mas alguns achavam que ele era um profeta. Além da ideia errada de uma reencarnação, que não é pregada na Bíblia, nem no Velho, nem no Novo Testamento, né? Em Hebreus a gente vê bem claro que o homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não tem reencarnação na Bíblia, não tem margem para isso. Mas além dessa ideia errada, também eles tinham o conceito de dizer que Jesus era um profeta. O que era um profeta? Um grande homem, levantado por Deus, com sabedoria dada por Deus, especial, né? Um homem especial, talvez pudessem enxergar as virtudes dele, bom, como João, diz que nunca houve outro como ele, né? Sábio, poderoso, talvez como Elias. Mas o que eram os profetas? Homens. E homens pecadores. Então existia uma ideia, um conceito errado a respeito de Jesus, por parte dessas pessoas, julgando que ele fosse um homem, um simples homem, ou um homem especial, mas ainda assim um homem. Nós vemos aqui nos versículos 13 e 14, a pergunta de Jesus no final do versículo 13, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns o João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas aí vem a pergunta direta de Jesus, versículo 15. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa afirmação de Pedro é contundente, ela é poderosa. Para a gente hoje, qualquer pessoa, talvez, que não seja um ateu, talvez por tradição, sem crer em Cristo, responderia isso. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Porque é um conceito generalizado no meio de um país, não cristão, mas de um país cristianizado, né? De uma cultura cristianizada que nós temos. Mesmo na Europa, vamos dizer, onde o ateísmo impera hoje, se você perguntar lá, eles vão dizer, pelo menos que é o suposto Filho de Deus. Alguns ainda dizem que ele é um profeta. Até os israelitas, né? Muitos consideram que Jesus seja ou tenha sido um profeta.
Os islamitas, eles creem que Jesus foi um profeta, mas todos eles tiram o foco daquilo que o homem não quer reconhecer. A afirmação de Pedro aqui era de muito peso, porque era justamente isso que os judeus não queriam reconhecer, e não querem ainda, que Jesus é aquele Messias prometido por Deus nas Escrituras, nos profetas. Aquele Messias que era necessário que viesse para salvar os pecadores, que seria na virtude ou nas virtudes dele que os pecadores seriam salvos, não na própria justiça, no cumprimento da lei. E o fato de ele ser o Filho de Deus. Notem, não é um Filho de Deus, mas é o Filho de Deus. Essa afirmação aqui de Pedro, notem que tem um artigo definido, ele fala a respeito de Jesus, que ele é o Cristo e que ele é o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Então, essa afirmação que ele é o ungido, né, o escolhido de Deus, que tinha sido prometido ao longo dos séculos pelos profetas, desde Moisés até João. Todos os profetas anunciavam a vinda desse grande, né, tem várias formas que eles dizem ao longo do tempo, mas Moisés diz que viria um profeta semelhante a ele, mas maior do que ele, que deveria ser ouvido, a ele ouvir. Deus testemunhou disso no Monte da Transfiguração. Esse é o meu filho amado, né? A ele ouvi. João testemunhou quando viu Jesus, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim, Isaías, todos os profetas falaram de Jesus, todos eles. Falaram profeticamente daquele Messias, daquele Cristo que viria, o ungido, que viria para ser o Redentor. Que ele seria, como diz Isaías, o braço de Yahvé, o braço do Senhor. Deus diz lá em Isaías que ele é o Salvador e fora dele não há outro. Aí ele envia Jesus. Quando ele diz, eu sou o Salvador, não há outro. E ao mesmo tempo, no mesmo livro de Isaías, fala tanto a respeito da vinda do Messias que alguns chegam a chamar o livro de Isaías de o Evangelho do Velho Testamento. Assim como Mateus, Marcos, Lucas, João falam tão claro a respeito de Jesus, sobre a vida dele, Isaías fala a respeito de Jesus profeticamente. Em grande parte dele está apresentando claramente esse Messias, que é representado ali pelo braço do Senhor, né? O braço de Deus que salva. Essa era a essência, né? Era e é a essência do Evangelho. Deus proveu o Cordeiro, né? Para justificar e salvar os pecadores. O que João expressou lá no capítulo 3, 16, aquele texto tão conhecido da maioria, né? Ali está bem resumido tudo aquilo que tinha sido prometido antes e que é relatado no Novo Testamento. A verdade de que Deus enviou o seu próprio Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça. Salvação consistindo na vinda do Messias.
Então, quando Pedro faz essa afirmação aqui, que ele é esse Messias, que ele é esse Cristo, e que ele é o unigênito de Deus, ou seja, ele é o verdadeiro Filho de Deus, embora tenha vindo como homem, ele é da própria essência do Deus eterno, ele é o mesmo Deus, em essência. Ele não é como nós, uma criatura de Deus, mas ele é eternamente Deus, da mesma essência. Nós recebemos um Espírito, recebemos o fôlego da vida, né? Somos feitos semelhantes a Deus, mas Jesus, na pessoa do Filho, sempre foi igual ao Pai. E quando ele diz, eu e o Pai somos um, quiseram apedrejar ele. Porque eles sabiam muito bem o que isso queria dizer. Então essa verdade, quando Jesus diz aqui, olha, eu e o Pai somos um, ele não está dizendo só, olha, nós somos muito ligados. Às vezes a gente fala isso, né? Eu e minha esposa somos um. Querendo falar da nossa unidade, ou talvez entre dois amigos, né? Nós somos muito amigos mesmo. Confidentes um do outro, um ajuda o outro. Não é nesse sentido que Jesus disse. Se fosse assim, aqueles homens não se irariam contra Jesus da maneira que eles se iraram. Né? Mas eles entenderam muito bem porque a colocação de Jesus ali enfatiza justamente isso. Que eles eram, né? Ele e o Pai eram ou são um na própria essência. E Jesus, então, demonstra que essa é a base da sua igreja. Assim como Jesus disse, Pedro, não foi a carne e o sangue, não foi homem algum que te revelou isso, mas o Pai. Essa grande verdade, irmãos, é revelada a nós por Deus. Assim como revelou a Pedro, é Ele quem revela a nós. Alguém pode afirmar essa verdade centenas de vezes para uma pessoa e essa pessoa não compreender isso. Quando Pedro fez essa afirmação, foi uma afirmação não meramente intelectual. Não era uma sabatina que Jesus estava fazendo com eles. Era um questionamento a respeito do entendimento, do discernimento espiritual deles. E Pedro respondeu aquilo que Deus havia esclarecido na alma, no coração e também na mente dele. Aquela afirmação não era uma afirmação simplesmente intelectual. Como eu disse, muitas pessoas hoje, intelectualmente, se você for sabatinar, colocar numa prova, num concurso, de qualquer coisa, quem é Jesus? Talvez ele responda, o Filho de Deus. Uma resposta intelectual. Mas não foi assim o que Pedro fez. O verdadeiro entendimento a respeito dessa verdade e do que ela quer dizer que é aquilo que só Deus pode fazer no coração do homem, né? É colocado nele pela fé em lugar da justiça própria. Quando Pedro disse isso, ele reconheceu, esse é o Messias, o Filho de Deus, ou seja, aquele que precisava vir para a nossa redenção, porque a nossa justiça própria não dá jeito diante de Deus, né? Não resolve nossa situação. Nós carecemos dessa misericórdia de Deus. Então todo homem que chega a esse entendimento, nós podemos dizer, como Jesus disse, que é o próprio Pai que nos revelou, é Deus mesmo quem nos revela, não é uma revelação humana.
embora nós, como igreja, professemos isso, preguemos, mas o que dá o entendimento e que faz a pessoa compreender isso é realmente da parte de Deus. Vamos partir para os versículos 17 a 19. Aqui nós entramos na parte onde se faz mais confusão, né? Na resposta de Jesus. Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Quem é esse Simão Barjonas? É o Pedro, né? Isso. Porque tu não revelou a carne. Não foi a carne quem te revelou. E o sangue. Ou seja, não foi humano. Mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Assim como tinha entendimento errado a respeito de quem era Jesus, há entendimentos errados ainda a respeito de quem é Jesus e do que ele diz, do que ele está dizendo aqui. Por falta de contextualização bíblica, ou seja, de avaliar em que contexto Jesus disse isso e o que mais as Escrituras e ele mesmo ensinou, né, em outras partes aqui nesses mesmos evangelhos, algumas ideias são tiradas de maneira errada. O catolicismo afirma que Jesus está dizendo aqui que Pedro é a rocha onde a igreja é estabelecida. Tá certo isso? Tem base bíblica? Se um católico te falar isso, como é que você vai contestar essa afirmação dele? Ao que parece, nós temos que reconhecer. O texto aqui parece dizer isso. Não parece? Mas vamos pensar, a princípio, com um pouquinho de lógica, né? E dentro daquilo que nós conhecemos das Escrituras. Por que Jesus colocaria a base da sua igreja sobre um homem? Que pouco tempo depois, esse mesmo homem, Jesus repreenderia, depois de ele dar essa resposta maravilhosa aqui, e receber um elogio de Jesus, esse mesmo homem, dali a pouco, dá uma resposta totalmente infeliz, e Jesus fala para ele o quê? Afaste de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Como é que Jesus poderia firmar a sua igreja sobre um homem tão inconstante como esse? Não é à toa que isso acontece, que esses textos aparecem assim. Essa afirmação da igreja romana é com a intenção de sustentar o sistema papal. Nos primeiros séculos, não houve um líder geral da igreja. Isso passou a ser estabelecido claramente a partir de Constantino, no século IV já. Tá? E foi tomando forma mais definida a partir daí. Mas eles querem estabelecer uma base para justificar a prática de um chefe geral da igreja, que se sobrepõe sobre todas as igrejas. Para justificar isso, eles adotaram também, isso vem muito de Agostinho,
que também é mais ou menos contemporâneo ali do Constantino. O Agostinho, ele criou as bases de uma igreja católica. Ele, Eusébio, historiador, que era cupincha né? Dizem que ele foi mesmo pago para escrever aquela história da igreja. Ela preenche bem os interesses do Constantino da época, mas é interessante que hoje serve de testemunho até contra o próprio Constantino e contra a formação da Igreja Católica, porque Eusébio registrou o apoio financeiro que Constantino deu aos pastores, aos presbíteros das igrejas que aceitaram se ligar a ele. Ou seja, todos que se submetessem à chefia, ao comando dele, rezassem conforme a cartilha dele, receberiam todo o apoio. E o Constantino chegou a ordenar que se destruíssem templos, ou tirasse templos de deuses pagãos e transformassem em templos cristãos. Então, daí você já vê por que os templos católicos romanos, né, têm características de templos pagãos, com imagens, aquela opulência. Os templos, ou melhor dizendo, as casas onde as igrejas se reuniam no Novo Testamento, eram casas simples, não eram templos. A maioria era casa de algum irmão mesmo, né? E talvez com o tempo eles começaram a buscar um lugar próprio, específico, para eles se reunirem, que não fosse propriedade particular de alguém. Mas não havia essa preocupação com templos. Isso veio com a mistura do cristianismo com o paganismo estabelecido pelo Constantino e outros que vieram depois dele. Bom, mas o sistema papal, vamos voltar lá. O que eles alegam para justificar o sistema papal? Uma igreja universal onde um bispo é o bispo dos bispos. O Papa é isso, né? O Papa é o bispo dos bispos. Ele é o chefe, ele é o maior, ele é o cabeça. Para que ele seja isso, ele tem que ser justificado assim como tendo alguma base bíblica. Então, eles adotaram o conceito de que Pedro seria o primeiro Papa e que Jesus deixou chefes que sucedessem a Pedro. Só que a gente não vai gastar muito tempo com isso, mas não há indícios disso, porque eles dizem que Pedro teria sido bispo de Roma por 25 anos. Só que tem algumas coisas interessantes. A própria história e os próprios romanos relatam que, né, os próprios católicos relatam, historicamente, que Pedro teria sido morto mais ou menos em 67, 68. Nero mandou executar a ele e a Paulo. É o que se crê. Não está na Bíblia isso, tá? Mas se a gente voltar 25 anos daí, nós vamos cair no ano 40 e 67. Menos 25? 42. Se Pedro estaria sendo bispo de Roma em 42, 43 ou por aí, ele não estaria no concílio que foi feito lá em Jerusalém. Em Atos 15, tem o relato do concílio. Pedro não chefiou aquele concílio. Quem liderou aquele concílio lá em Atos 15 foi quem? Lembram? Tiago. Mas Pedro estava lá, ele participou. E aquilo aconteceu mais ou menos no ano 48. Se Pedro estava lá, em Jerusalém, ele não estava em Roma. Tá? Bom, alguém pode dizer, mas ele foi fazer uma visita. Tá bom. Mas tem outras coisas. Paulo escreveu Romanos, a carta para os Romanos, em 58.
No capítulo 16, no começo das cartas, Paulo sempre traz algumas saudações. Mas em Romanos, o último capítulo, é um capítulo praticamente só de saudação. Curioso que ele não mencione Pedro. Alguém escreve uma carta para Betel, né? Saúda o irmão Souza, o irmão Saldanha, né? Lembranças à irmã Rony, mas nem fala do pastor Waldir. Pode ser que não goste de mim. Mas é meio estranho, né? Pois é, Paulo escreveu aos Romanos, mas não mandou nenhum alô para Pedro. Também Paulo esteve preso em Roma, como a gente estudou nas cartas pastorais há pouco tempo atrás, por volta do ano 62, 63, ele ficou 2 anos lá, e ele relata que ele foi visitado por muitos irmãos lá. Ele escreveu 4 cartas das prisões lá, Efésios, Colossenses, Filemon, e acredita-se que foi na outra vez que ele ficou preso lá, seria já em 68, ele escreveu Filipenses. Mas em nenhuma dessas cartas ele relata que recebeu a visita de Pedro, ou que Pedro estivesse lá. Então, não tem nenhum indício realmente da presença de Pedro lá. Ele pode ter ido, e pode ser fato que ele foi morto lá. Mas nada dá indícios de que Pedro tivesse sido bispo da igreja de Roma, né, o pastor da igreja de Roma, e muito menos que ele tivesse essa autoridade sobre as outras igrejas. Pelo contrário, a gente vê que Pedro, quando escreve as suas cartas, suas 2 cartas, se não me engano na primeira, quando ele se dirige aos outros presbíteros, ele se coloca no mesmo nível que eles. Eu que sou presbítero com eles. Pedro não tinha essa arrogância, essa visão de ele ser superior. Então, o contexto bíblico não dá apoio, primeiramente, a que Jesus estivesse aqui dizendo que Pedro seria o chefe da igreja, o primeiro Papa. Como a igreja romana, visando essa união, criou a ideia de uma igreja católica, e a palavra católica quer dizer universal, ou geral. Foi a união promovida por Constantino. Só que ele tinha uma ideia de uma igreja única. As assembleias locais, que é o conceito original de igreja, um grupo, um povo, uma assembleia reunido especificamente num local. A ideia romana não vem da ideia da palavra eclésia grega, da assembleia local, mas vem de outro conceito que eles têm. Então, se estabeleceu as bases, a ideia de uma igreja que é única. Quer dizer, todas as outras são meras ramificações de uma mesma igreja. Então, nós temos a Igreja Católica, ou a Igreja Universal. Na Reforma Protestante, o que aconteceu? Como essa ideia já era muito disseminada, eles carregaram uma ideia de uma igreja universal. Voltando um pouco às Escrituras, eles enxergaram a igreja local. Mas eles reconhecem, então, as duas. A igreja local e a igreja universal.
Só que como eles eram contra o Papa, né, a reforma foi justamente um protesto contra o sistema papal, eles não podiam admitir uma chefia sobre toda a igreja. Então, eles adotaram o conceito de que cada igreja local, com o seu corpo local, com seus líderes, seus pastores, presbíteros, e existe uma igreja universal, onde Cristo é o pastor, o cabeça, mas essa igreja universal não é que tem uma sede que comanda as outras. É uma igreja universal, mas é invisível. Só Deus sabe quem é essa igreja universal. Tá? De onde é tirado essa ideia? Bom, o conceito é que qualquer grupo que esteja calcado nessa verdade, na afirmação de Pedro, logo ele é uma igreja. Se Jesus disse que edificaria a sua igreja sobre essa pedra ou essa rocha, a gente vai entrar no detalhe aqui, e essa rocha é a afirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, qualquer grupo, em qualquer lugar que se reúna debaixo dessa verdade, logo eles se fazem uma igreja, ou participantes dessa igreja universal invisível. Jesus não está dizendo aqui, outra coisa errada, né? Que a igreja viria a existir. A igreja já existia. A ideia aqui, edificarei a minha igreja. Essa palavra, edificar, nós podemos traduzir como construir. Tá certo? Construir um edifício. Mas nós vamos ver que Jesus, nós vamos analisar um pouquinho, estamos falando dos erros, as visões erradas. Jesus também não está dizendo aqui, então, nem que Pedro era o Papa, nem que qualquer grupo que adotasse essa ideia seria igreja, que adotasse aquela afirmação de Pedro, que seria igreja, pura e simplesmente. Ele não está estabelecendo aqui, não está determinando o que é uma igreja. Olha, se ela confessar que Jesus é o Filho de Deus, é a igreja. Se uma pessoa confessar, se um grupo confessar, isso é uma igreja. Jesus não está dizendo isso. Também ele não estava dizendo que iria construir a sua igreja. Tá? Mas ele está dizendo aqui, sim, apenas, somente, qual é a base de sustentação da sua igreja. Se a gente parar para refletir, a grande afirmação central de Jesus aqui é essa. A base de sustentação, o que manteria a sua igreja viva através dos séculos, seria essa verdade, essa realidade, de que Jesus é o Messias Salvador, o Cristo. Que Ele é o Filho de Deus. O que Jesus afirma? Ele começa a resposta dele dizendo: Tu és Pedro, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Por que também digo que tu és Pedro? Jesus aqui está dando uma resposta a Pedro. Ele perguntou: quem sou eu? Pedro disse quem era Jesus. E agora também Jesus diz quem é Pedro.
Tá? Esse é o sentido da resposta. É isso que faz a ligação. Mas Pedro era o nome de Pedro? Não, esse nome foi dado por Jesus. Por isso que eu chamei a atenção de vocês e perguntei quem era esse Simão Barjonas. Porque esse era o nome original dele. Simão. Barjonas quer dizer, é o cara que não saía do bar do Jonas. Não. Bar é um prefixo que quer dizer filho de. Tá? Então, seria Pedro, filho de Jonas. Era um identificador. Simão, desculpa. Pedro. Pedro foi depois. Simão Barjonas. Simão, filho de Jonas. Mas Jesus mudou o nome dele para Pedro, que no original é Petrus. E o que quer dizer Petrus? Pedra. Né? Uma pedra pequena. Uma pequena rocha, talvez. Né? Um pedregulho. Daquelas pedras mesmo que alguém pode usar para atirar. Você pode pegar ela e atirar. Uma pedrinha. Talvez uma pedra que vai poder auxiliar na construção de uma casa. Né? Vamos lembrar que eles construíam casas assentando pedras, pedra sobre pedra, não era tijolo. Em algumas culturas se fabricavam tijolos, em outras eles usavam pedras. E construíam as casas assentando as pedras umas sobre as outras. Mas ele diz aqui, Pedro, assim como você disse que eu sou o Filho de Deus, também eu te digo que você é uma pedrinha. Não menosprezando Pedro, mas dizendo do papel de Pedro, né? A condição de Pedro. Jesus não está exaltando Pedro acima dos outros, ele está colocando Pedro na sua condição como um participante das coisas de Deus, da sua obra. Mas quando ele diz, e sobre esta pedra, aí a palavra aqui já não é mais Petrus. A palavra aqui é Petra. Petrus é o pedregulho, são as pedrinhas pequenas. Petra é uma rocha, pode ser mesmo um monte, né? Um monte rochoso, uma penha, né? Ou um penhasco. Sabe aquelas montanhas que são pura rocha? Aquela que não dá para você pegar. É aquela firme, sólida. Então, Jesus não está dizendo que Pedro é essa rocha. Pelo contrário, ele está dizendo, eu te digo, Pedro, você é uma pedrinha. E sobre essa rocha, não é Pedro, mas ele está falando daquela afirmação que Pedro tinha feito, é que eu edificarei a minha igreja. Como nós já comentamos, já vimos, pelo perfil, pelo histórico de Pedro, como um homem comum, Jesus não teria por que colocar ele como a rocha, como a pedra da igreja. Porque se a própria lógica incide sobre Jesus ser a própria rocha da igreja. Não é verdade? O alicerce da igreja. Aliás, em outras passagens nós vamos encontrar essa afirmação. Não pode ser Pedro. Deixem marcado aí, irmãos. Abram lá em Efésios 2:20. Ou melhor, vamos primeiro aqui em Mateus mesmo, no capítulo 21.
essa colocação já vem de algo que os profetas tinham dito. Versículo 42, Mateus 21, 42 diz: Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Porque os judeus estavam desprezando a Jesus, e ele é essa pedra, a pedra de esquina, que é mencionada, na verdade, no Salmo 118. Tá? Salmo 118, 21 e 23 é a referência que Jesus faz aqui. Era uma profecia a respeito dele. Ele é a pedra. Ele é a pedra de esquina. Jesus seria profundamente infeliz em interpretar as Escrituras, dizendo que outro é a pedra. Concordam? Jesus não precisava interpretar a palavra, porque é Ele mesmo quem dá a palavra. Jesus jamais se contradiria se o profeta, inspirado por Deus, diz que Ele é a pedra, aí Jesus chega e diz: não, a pedra é você, Pedro. Não tem cabimento isso. É uma interpretação totalmente errada, equivocada, sem base bíblica, né? Em Efésios 2:20, vamos lá, agora para Efésios, sim. Diz assim: edificados sobre o fundamento. Vamos dar 19 também. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, nós vemos aqui Paulo falando aos Efésios de uma igreja edificada sobre um fundamento dos apóstolos. Mas os apóstolos não são a pedra principal. Jesus colocou eles como pedras. Embora Jesus tenha dito: Pedro, você é uma pedra, você é uma pedrinha, você é um pedregulho. Bom, uma construção não se faz de um pedregulho só. Você precisa de vários. E Jesus estabeleceu ali os apóstolos como pedras importantes no fundamento desse edifício, que viria a ser, ou que já era, na verdade, a igreja, mas queria se expandir, crescer, se espalhar. Mas Paulo diz aqui, os apóstolos são fundamento, os apóstolos, os profetas, o que eles afirmaram, as verdades que eles pregaram, mas a principal pedra de esquina é a que eles revelaram. Onde está alicerçado tudo é nessa verdade, de que Jesus é a principal pedra da esquina. Ele é a principal pedra da esquina por quê? Aí nós voltamos à afirmação de Pedro. Porque ele é o Cristo, porque ele é o Filho de Deus. Nenhum outro poderia ocupar essa condição. Amém? Tá? Então não se pode dizer que Pedro seja essa pedra principal de esquina, essa rocha. Ele é uma pedrinha. Tá? O fundamento está todo apoiado sobre Cristo, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo. Acho que nós podemos ir um pouquinho mais longe aqui, irmãos. Voltando. Queria ler mais um. Tem uma coisa interessante aqui. 1 Pedro. Antes da gente... Acho que hoje não vai dar para ir muito além, não. Mas abram lá em 1 Pedro. Capítulo 2.
Não tem muita coisa diferente aqui, não. Mas ele diz assim, versículo 6, 1 Pedro 2,6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Tá? Ok. Então, essa pedra em quem nela crer não será confundida é Pedro, certo? Não. O que é interessante nessa passagem é que é bem claro que a pedra aqui é Cristo. Mas quem está afirmando isso? Pedro. O próprio Pedro. Nem ele assume. Né? É engraçado que tudo que querem colocar para Pedro, ele mesmo rejeita. Ensinam a se prostrar diante da imagem, né, de Pedro. Quando Cornélio se prostrou diante de Pedro, o que ele fez? Uhum. Não quero, não faça isso, eu sou homem igual a você, não me adore, não. Hoje os homens querem fazer isso, né? Ensinam a fazer isso. Querem dizer que Pedro é a rocha, a pedra. Ele mesmo disse, Jesus é a pedra eleita e preciosa. Quem não crer nele, ou quem crer nele não será confundido. Quem não crer, por ser desobediente, está condenado. Então nem Pedro deixa sombra de dúvidas a respeito disso. De que não é ele a rocha. A afirmação de Pedro é sobre Jesus. E Jesus diz sobre essa afirmação, essa é a rocha. Eu diria assim, irmãos, pelo contexto bíblico, alguns querem colocar... deixa eu ver se eu consigo ser claro. Tá, para a gente parar por aqui. Mas eu vou gastar esses minutinhos só tentando esmiuçar essa questão. Muitos colocam que o que Jesus está dizendo aqui é estritamente sobre a afirmação. Então, essa afirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é sobre essa rocha que a igreja é edificada. Mas eu entendo biblicamente, pelo contexto, pelos versículos que nós já lemos, né? Pelo que está lá em Salmos, pelo que está em Pedro, em Efésios, eu entendo biblicamente que Jesus não está dizendo que é só sobre a afirmação, mas sim sobre Ele. A Bíblia diz que Ele é a pedra principal de esquina. Não é o mero conhecimento ou conceito disso. Tá? Na verdade, Jesus está dizendo que a igreja dele seria edificada não só por qualquer que confessasse essa verdade, mas sim, a sua igreja seria edificada porque Ele é isso. É mais do que a afirmação. É mais do que a frase. Tá? Tem alguns credos das mais variadas denominações e origens que determinam que Jesus é o Filho de Deus. Mas, em outros aspectos, eles negam a autoridade de Cristo. Se você pegar qualquer igreja carnal, circo, hoje, essas igrejas da prosperidade, eles não pregam Cristo, mas se você for olhar lá, eles vão dizer que Jesus é o Filho de Deus.
mas eles não pregam Cristo. Então, só porque eles têm lá na declaração de fé deles que Jesus é o Filho de Deus, eles são igreja? Alguns ou muitos entendem que sim. Mas eu entendo que pelo contexto bíblico não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é que a sua igreja seria sustentada porque ele é o Filho de Deus. E ele vai sustentar a sua igreja. Ele iria edificar e sustentar a sua igreja. Eu vou deixar, como o tempo deu, ainda teríamos que falar sobre a edificação da igreja. Eu vou deixar isso para outra ocasião. Tá bom? Nós vamos ter que parar por aqui. De verdade, o assunto acaba ficando um pouquinho mais longo. Embora a gente já esteja no final nos versículos, mas tem muita coisa para explorar aqui. Mas fiquem com isso, irmãos. Jesus, ele mesmo é a base da sustentação da sua igreja. Não é só uma afirmação. Não é só um ponto de declaração de fé. Que constrói, que edifica, que sustenta a sua igreja. A igreja de Jesus foi estabelecida, foi criada, foi nascida, foi surgida em cima dessa verdade. Ela é sustentada, ela vive sobre essa verdade, sobre esse fato e sobre o poder de que ela é a igreja do Filho de Deus. Eu vou avançar uma coisinha que eu coloquei aqui. Note que é interessante, não existiam outras igrejas na época. Existia eclesia, as eclesias gregas, as reuniões que não tinham nada de religiosas. Eram reuniões das cidades lá para determinação de votação, decisões políticas. Nas cidades democráticas da Grécia. Mas Jesus, é interessante que ele diz que ele não fala que ele vai edificar uma igreja, nem que ele vai edificar a igreja. Mas ele diz como? Percebe a diferença? Tem uma diferença sutil aqui. Não uma igreja e nem edificar a igreja. Mas ele diz que vai edificar a minha igreja. A igreja é de Jesus. A igreja dele é dele mesmo. Foi ele quem fundou. Ele quem cuida, ele quem sustenta, e ela vive só porque ele é o Filho de Deus. Só porque ele é o Cristo. E essa igreja professa essas verdades.